Olá, meus meninos e meninas do SEB, tudo bem? Vamos lá, a nossa nova jornada em relação ao trabalho da gente no estudo espetacular do corpo humano, tá? Hoje o assunto nosso vai ser sobre sistema respiratório, então é extremamente interessante que vocês leiam os assuntos, assistam os links correlacionados no YouTube, tá? Que vai ser postado lá para vocês, com aulas de professores também de renome, que estão na parte de alguns cursinhos que são colocados lá. E eu espero que realmente vocês façam um bom estudo, porque tem muita informação, e é informação que são vitais, de respeito, principalmente ao corpo humano, como tem aquela velha doutrina, né, da gente, que o seu corpo é seu templo, ele é sagrado. Então, você precisa realmente cuidar bem dele, né? Se você se conhecendo, consequentemente, você se autorrespeita. E assim, consequentemente, a gente faz um trabalho realmente que seja mais digno, né, de você realmente admirar, né, como realmente o corpo funciona na sua plenitude. Então vamos trabalhar, o slide é belíssimo, tá? Ele está sobre uma situação de estudo dirigido, ele tem a ação ligada para a gente com relação à parte de uma série de perguntas, bateria de perguntas que a gente vai respondendo aqui para vocês aos pouquinhos, tá? Então repare que o modelo do slide em si, ele é bem bacana, faz parte do projeto Biologia Passo a Passo. Os alunos que são têm mais dificuldades de entendimento em biologia, é interessante que vocês possam encomendar como se fosse uma aula extra na parte de estudo dirigidos, né, e mais uma bateria de exercícios para vocês ficarem mais afiados com temas específicos, né, de abordagem de interesse na parte do Enem e outros vestibulares, tá? Então vamos lá. Isso também vai ser apresentado para vocês em relação aos elementos colocados para vocês em estudo dirigido também, com o mesmo slide, a mesma composição que está aqui, vai ser também como se fosse um relatório, de modo que vocês vão completando isso no caderno, para ficar um processo bem mais enfático, bem mais dominante em relação aos assuntos que vocês devem saber, tá? Então, procurem fazer com boa qualidade. Por que é importante respirar? Parece uma pergunta bem besta, você fala assim, aí aluno que é daqueles alunos doidão, fala, se você não respirar, eu morro. Eu sei que você vai morrer miséria, né? Mas eu quero saber por que é tão importante respirar. Você pode ficar mais de 15 dias sem comer, você pode ficar mais de 5 a 6 dias sem beber, mas você não pode ficar mais de 1 a 2 minutos sem respirar. Se você não estiver acostumado com isso, tu morre. Então, você repara que em matéria de importância, o ato de respirar realmente ele é muito significativo para manter todo o processo de funcionamento do seu corpo. Mas por quê? Né? Porque o ar, nessa situação, ele tem a particularidade de ser o único alimento gasoso que você possui, né? Os alimentos podem ser sólidos, líquidos, mas o ar você consome. Se você consome o ar, então ele funciona como um alimento. É um alimento gasoso do seu organismo. E você precisa dele para poder oxidar as substâncias que estão presentes dentro do nosso organismo e, consequentemente, gerar energia. Então, a parte mais bonita dessa história é que você não respira, não é para viver, não, viu, doidinho? Você respira é para produzir energia no seu corpo, naquela molécula bonitona que vocês conhecem como combustível celular, conhecida como ATP, chamada de adenosina trifosfato, que é o nosso clássico combustível celular. Sem ele, a vida para, tá? Você deixa de acaba a sua energia. Por isso que é importante você respirar e respirar bem. Quais as particularidades do oxigênio na respiração como alimento e ação bioquímica? Aí você vai enfatizar isso para mim, ó. O oxigênio é o único alimento gasoso que a gente tem, né? E ele participa de uma reação química no corpo humano chamada respiração celular, que acontece dentro das células, né? Envolve 3 etapas: glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória, e todas elas estão imbuídas, né? Estão direcionadas para a produção da importantíssima molécula que funciona como combustível celular, né? Quer dizer, a nossa gasolina, praticamente dito, né? Fazendo uma analogia, que é a conhecida ATP, adenosina trifosfato. Então, você respira para produzir ATP. Os movimentos respiratórios que a gente apresenta são dois, né? Você tem o movimento de entrada do ar, vai para o interior dos pulmões, então é chamado de inspiração, e o movimento de saída do ar do corpo humano, que é chamado de expiração. Quando você tem os movimentos respiratórios, você tem a entrada do oxigênio, né, que vai ser capturado dentro do nosso organismo. Lógico que você vem de uma mistura de gases, você não mistura, você só não inala só oxigênio, você inala o ar atmosférico que contém mais oxigênio, e depois você exala, né, o gás carbônico que contém menos oxigênio e mais CO2. Você não faz 100% da troca.
né? Que tem muito aluno que você pergunta assim, mas quando você puxa o oxigênio, ele entra todo? Tem aluno doidão que fala, entra. Não entra, não. Só entra 5%. Então, ele fica 5% de oxigênio para lá, 5% de gás carbônico para cá. Quando você expira, você libera CO2 em maior quantidade, tá? Listar os músculos responsáveis pelo movimento respiratório são dois. Um que ficam entre as costelas, são chamados músculos intercostais, e um músculo que fica na base do pulmão, né, que separa a cavidade torácica da cavidade abdominal, que a gente chama ele de é, diafragma. E com a particularidade que o diafragma ele é exclusivo dos mamíferos. Não existe nenhum tipo de animal na natureza que tenha diafragma, a não ser os mamíferos. Sequencia a passagem do ar pelo sistema respiratório. Então, pela passagem do ar no sistema respiratório, ele começa na cavidade nasal, tá? Depois ele passa para o fundo da garganta, que é a faringe, depois ele passa pela laringe, desce pela traqueia, passa pelos brônquios, passa pelos bronquíolos, depois chega nos alvéolos pulmonares. Repara que nessa sequência o pulmão desaparece. Aí fala assim, mas cadê o pulmão? Na realidade, o pulmão ele é um órgão composto. Quem forma o pulmão é a reunião de todos os bronquíolos mais os alvéolos pulmonares. Aí ele forma o pulmão, tá? Então é essa trajetória é a chamada é a entrada do ar para um processo chamado de inspiração. E aqui você tem nesse slide a ação, né, dos músculos intercostais e o modo como realmente eles funcionam, que é um sistema de contração. Quando o diafragma contrai, ele puxa a caixa torácica, né, para baixo, né? Então essa contração dele faz com que o abdômen se projete para fora, por isso que no homem você percebe que a barriga dele ele aumenta, né, de tamanho. Na mulher o que faz aumentar de tamanho é os seios, né, da formação dele que ele faz a projeção para fora, então existe mais o movimento dos seios, enquanto que no homem mais o movimento da barriga. Ao mesmo tempo que contrai o diafragma, também contrai os músculos, os músculos intercostais, então a contração é nos dois pontos, e aí faz com que a costela levanta, né? E ao levantar da costela, ele diminui a pressão do ar no seu interior, então o ar puxa como se fosse um aspirador de pó, né? Que é bem bacana. E aí depois, no movimento de expiração, é o contrário. Aí o diafragma, ele sofre um relaxamento, quer dizer, ele faz um efeito de uma distensão. Também a parte dos intercostais também relaxa, então desaba as costelas, pressiona a caixa torácica e esse aumento de pressão interna faz o ar sair. Então é um movimento de expiração. Tanto o mecanismo de entrada, inspiração, como o movimento de saída, expiração, você tem que saber toda a sequência bonitinha da entrada do ar, tá? Esse efeito aí. Repare que aqui você tem uma diferença volumétrica. O próprio desenho mostra para você o momento em que ele estava na inspiração e o movimento agora que ele está na expiração. Tá? Aqui você tem um detalhe muito legal no desenho do tamanho do músculo diafragmático, né? Pode ser chamado diafragma ou diafragmático. Ele faz uma espécie de um coro, uma espécie de um tambor, então ele isola a caixa torácica da cavidade abdominal e os pulmões descansam em cima dele. Então é um músculo de base, né, com capacidade de fazer com que haja um aumento da caixa torácica e uma diminuição da caixa torácica com seus movimentos musculares. Além de, entre as costelas, você tem os chamados músculos intercostais, que também ficam nesse sistema de subir costela e descer costela. Tá? Então, são dois músculos respiratórios. E aqui você tem o trabalho, né, dentro desse movimento bonitinho, o ato de inspirar, né, e o ato de expirar dessa formação, para aumentar a caixa torácica e diminuir a caixa torácica. Então, ele age como se fosse um sistema de Foley, né? Quando o diafragma sofre uma contração, então ele abre como Foley, então o ar entra, porque é uma diminuição de pressão interna. Quando ele faz o seu relaxamento, a sua distensão, então ele empurra o pulmão e as costelas também compactam ele no sistema de distensão e, consequentemente, essa pressão maior em cima da caixa torácica faz o ar sair. Tá? São os dois movimentos respiratórios clássicos que a gente tem. Aqui, nesse slide, é bem bacana, você mostra uma dominância que você tem que ter, viu, gente? Aqui não tem como vocês pisar na bola isso aqui não. Isso aqui é na ponta da língua, tá? Identifique todos os componentes numéricos e as letras do desenho ao lado. Você tem um número 1, que é a região chamada palato mole, e a posição final do palato mole, que forma aquele pingolim no céu da boca, é chamado de úvula. O número 2 é a grande cavidade nasal, né? Do efeito da parte respiratória, que depois a gente vai ver as funções de cada uma deles.
O número 3 é a massa muscular língua, que pertence à cavidade bucal, não é componente do sistema respiratório. Mas o 4 tem uma particularidade. O quarto é o fundo da garganta, faringe, que ele faz papel duplo. Ele serve ao sistema digestório e serve ao sistema respiratório. Só que ele funciona de modo alternado. Quando você respira, você não engole, e quando você engole, você não respira. Você não pode fazer os dois simultaneamente, senão você engasga, tá? O 5 no desenho é a região da laringe, que estão presentes as cordas vocais para produzir sons. Esse sistema de produção sonoro nas aves é aqui embaixo, é na base da traqueia, chamada siringe, que tem a capacidade de produzir sons, é o canto dos pássaros, ou então a fala de um papagaio, né? O número 6 é uma via respiratória que parece um T, de cabeça para baixo, né? Plantando bananeira, que é a traqueia. Depois é que as ramificações da traqueia são chamadas de brônquios, representada pelo número 8. Você tem aqui os bronquíolos, que são os galhos dessa árvore, representado pelo número 9. Tá? E o número 7 aqui no desenho, você vê as folhagens, que são esses saquinhos aéreos chamados de alvéolos pulmonares. Tem um detalhe anatômico bem interessante entre o pulmão A e B, porque o pulmão não é um órgão inteiriço. Ele é cheio de pedaços e esses pedaços são chamados de lóbulos, sendo que o pulmão direito tem 3 pedaços, ou seja, ele tem 3 lóbulos, o lóbulo superior, o lóbulo mediano e o lóbulo inferior, por isso que ele é chamado pulmão direito trilobular. E o pulmão esquerdo, ele tem 2 lóbulos, o lóbulo superior e o lóbulo inferior. Ele não tem o lóbulo mediano. Tá? Desse trabalho que a gente tá vendo aqui. Isso aqui foi detalhe de prova de anatomia em relação a um professor que aconteceu na faculdade do Rio de Janeiro, que ele reprovou a turma inteira, porque ele pediu para os meninos justificarem qual é a posição anatômica do pulmão, né, que estava representado na mesa e por quê, né? E ninguém soube responder. Portanto, ele reprovou todo mundo. E o pessoal ficou muito chateado com ele, que era véspera, era praticamente período de Natal. E o pessoal teve que voltar. Tá? Foi passar o Natal em casa, mas na semana seguinte estava lá para responder, para fazer a prova de recuperação para a galera toda. E falou: vocês são criminosos como médico, porque você não saber justificar isso é uma ignorância. Porque se por acaso uma pessoa for baleada e você chutar, né, que a bala atingiu o pulmão do indivíduo, matando, e você chutar se é pulmão direito ou pulmão esquerdo, de repente no laudo médico fala assim: a bala atingiu o pulmão direito e na realidade atingiu o pulmão esquerdo. Né? O advogado de defesa fala assim: isso aí é uma implantação de um corpo para prejudicar o meu cliente. Então, consequentemente, ele pode alegar, no caso, que não se trata da pessoa em questão, né, devido a esse erro, né, porque o laudo fala que a perfuração no lobo, no pulmão direito e a bala atingiu o pulmão esquerdo, quer dizer, o médico chutou, né, no perito, que isso aí é uma cagada médica desgraçada, né, para ver esse caso. Então, ele pode colocar um criminoso na rua. Essa foi a justificativa do médico que calou a turma toda. Né? Mas por quê? Qual é a justificativa, então, nesse caso? Porque é genético. O padrão da espécie humana é que o pulmão direito ele é trilobular e o padrão da espécie humana no pulmão esquerdo é que ele é bilobular. Isso é padrão da espécie humana. Essa seria a resposta, relativamente simples, né? Mas pegou todo mundo de calça curta lá. Qual é a diferença anatômica entre o pulmão direito e o esquerdo? Eu acabei de falar, né? O pulmão direito ele é trilobular, ele tem 3 lóbulos, e o pulmão esquerdo é bilobular. Destacando, o pulmão direito ele tem lóbulo superior, lóbulo mediano e lóbulo inferior, e o pulmão esquerdo só tem lóbulo superior e lóbulo mediano. Então, por isso que é chamado bilobular. Qual é a diferença entre pulmão e árvore brônquia? Essa é uma pergunta também bacana, porque quando você pega a sequência respiratória da inspiração, fala cavidade nasal, faringe, laringe, depois é traqueia, brônquios, bronquíolos e alvéolos pulmonares. Repara que nessa sequência respiratória, na passagem do ar durante a inspiração, tá, o pulmão desaparece, porque na realidade o pulmão é um órgão composto, ele é composto da formação de bronquíolos e alvéolos pulmonares, tá? Então, essa junção de bronquíolos e alvéolos pulmonares é que forma o pulmão, que é um órgão composto. A árvore brônquica, se você observar bem esse desenho aqui, que está muito bonitinho, é a chamada árvore respiratória, composta do brônquio, né, que é uma árvore deitada, né, você vê aqui o tronco da árvore é o brônquio, os galhos da árvore são os bronquíolos e a folhagem das árvores são os alvéolos pulmonares. Então, esse conjunto brônquio, bronquíolos e alvéolos pulmonares é chamada de árvore brônquica, tá? Porque é semelhante a uma árvore respiratória. Bem bacana
essa conotação aí. Característica, vamos ver o que vai aparecer primeiro aqui, ó. Lista as funções pertinentes à cavidade nasal. Aí sim, nós vamos pegar a particularidade de cada uma. Cavidade nasal tem 3 grandes e nobres funções no corpo humano. Ele é capaz de purificar o ar que você respira, que ele é imundo, tá? Ele é capaz de aquecer o ar, né, que você respira também para atingir a temperatura do corpo humano. E ele é capaz também de umedecer o ar, porque o ar que você respira ele é muito seco. Então ele irritaria toda a via respiratória. Então ele precisa ser rapidamente umidificado na cavidade nasal. Por isso que é importante respirar pelo nariz e não pela boca. Né? Quem tem problemas de rinite, infecções constantes na cavidade nasal, que obriga a respirar pela boca, ele é um candidato constante de inflamações na garganta, o que é um risco danado, porque o ar que passa aqui é um ar sujo, né, contaminado e seco. Então ele cega a garganta, abre um ressecamento no epitélio, consequentemente ele racha como se fosse aquele solo da região aqui da caatinga, quando ele seca, que ele trinca todo, né, então fica mais ou menos daquele jeito, e aí a bactéria faz a festa. Aproveita essa trinca, invade e começa a provocar quadros de infecção no corpo da pessoa, né, infecções respiratórias, principalmente a amigdalite, né, porque a região que mais inflama no corpo humano é a amígdala. É uma área constante de ataque. Por isso que é interessante você respirar bem pelo nariz, né? Cuidar disso aí. As pessoas que têm rinite também tem que ter uma série de cuidado, você sempre manter o nariz hidratado, né? Não usando sorine, esses elementos todos que tem produto químico, simplesmente hidratando ele com soro, né? Um soro fisiológico, bonitinho. E cuidado com o frasco, viu? Tem gente que vai querer usar o mesmo frasco, às vezes ele tem contaminação, tem que estar sempre permanentemente limpo, né? Porque senão você vai ficar injetando bactéria para dentro do nariz porque o frasco está contaminado. Então tem que ter cuidados, né, desse asseio. Caracteriza o tipo de epitélio interno. Esse epitélio interno aqui, ele é conhecido com o nome de pituitária, tá? Que é um epitélio de revestimento, ele também é ciliado, né? Tem a formação dele aqui para varrer o muco, né? Porque esse muco, ele pode formar a melequinha do nariz, como também esse muco escorre pela garganta e você engole, porque é um sistema autolimpante, ok? Até porque o ar que é interessante que você respira aqui, ele nunca entra deslizando como um tobogã. Aqui você tem determinadas aletas, né, em forma de curva, que são chamadas de cornetos, né? Só lembrar, cornetos, curvas, e ele faz o ar girar como se fosse um redemoinho, como se fosse uma parte de um furacão, de um tornado. Então o ar que você respira, ele não desliza, ele gira como se fosse um sistema turbinado, e à medida que vai girando ao longo das paredes, ele vai batendo nas paredes, e como a parede tem muito muco, que é pegajoso, ele gruda toda essa partícula de poeira, e o ar que chega lá embaixo dos pulmões chega limpinho. Tá? Porque se cair coisa lá, não volta não. Então ele vai entupindo os alvéolos. Por isso que é importante você preservar, né, a forma de respiratória, evitando ambientes também que são muito poluídos, que lógico que isso também tem limite, né, de uso. A insistência em lugares que são declaradamente poluentes, né, faz com que realmente esse material possa chegar no pulmão e comprometer a sua eficiência respiratória, tá? Fora os quadros inflamatórios que podem surgir. Então, esse epitélio é chamado de pituitária, tá? Que é o epitélio de revestimento interno da cavidade nasal. Identificar as estruturas numeradas aí, então vamos lá. O número 1 é a abertura do nariz, é chamado narina. O número 2, você tem a estrutura do nariz, onde você tem a presença do osso nasal, tá? Que a ponta do nariz é cartilagem. 3 aqui é a chamada cavidade nasal, também pode ser chamado de fossas nasais. 4 são chamadas de seios nasais. E esses buracos que estão no crânio é para deixar o crânio mais leve, não deixar o crânio pesado. Então, esses seios nasais, eles ficam ladeados na região da cavidade nasal, diminuindo o peso do crânio. Também pode acontecer inflamações nele, né, provocando quadros de sinusite, né, que às vezes o material pode passar para cá e causa uma inflamação desgraçada no organismo. Quem tem sinusite sabe o que eu estou falando, porque dói muito a região ocular, a região da cabeça e também nas laterais, né, abaixo do olho. Tanto é que o médico faz um exame terrível. Ele chega aqui logo aqui e aperta. Já está doendo, ele já chega apertando e fala, Ave Maria. Você vai na lua de dor e dá vontade de dar um tapa no médico. Fala, porra, você já está doendo, você fica apertando. Complicado. 5, nessa região daqui, você tem a abertura da chamada trompa de Eustáquio. É uma tubulação que você liga esse elemento aqui ao ouvido médio para equilibrar efeito de pressão. Porque toda vez quando você está descendo a serra e vai em direção ao mar, você começa a ter uma pressão no ouvido e quando você abre a boca, ou então você morde os dentes e engole, ele estala. Que é exatamente você está fazendo um sistema de regulagem de pressão, vindo que o ar pode passar por essa trompa de Eustáquio
e, consequentemente, chegar até o ouvido médio e contrabalançar a pressão que está sendo feita em cima do tímpano, tá? E aí você consegue enxergar, escutar melhor, né, esse trabalho. Até porque, quando você vai descer na série, se você não fizer isso, o som fica surdo, você não consegue escutar direito, tá? 6 é a abertura, né, que se dá entre a cavidade nasal e a cavidade bucal, que é chamada de coânos. Aqui pode formar um tipo de um tecido, né, que vai crescendo nessa área e pode obstruir essa área aqui que é danada, que é chamada de adenoide, então ele fica situado nessa região aqui. Tá? O 7 a gente chama de úvula, que é aquele pingolim no céu da boca, porque quando você engole, a úvula sobe e fecha o coano, para que você, quando estiver comendo alguma coisa, somente líquido, esse líquido não entrar na cavidade nasal. E pode acontecer até essa sacanagem. Você está na festa, tem um cara resenhista do seu lado e passa uma mulher toda desengonçada, ele faz uma resenha, você está com líquido na boca, você começa a rir, e essa explosão do riso te força, né? A bebida, não dá tempo dele poder fechar isso aqui, você acaba botando a bebida pelo nariz. Essa coisa é constrangedora. Essa massa muscular aqui é língua, isso aqui é dente, né? Aqui são lábios. Esse desenho. O número 8 aqui na formação aqui é faríngeo, que é o fundo da garganta, tá? O número 9, que refere-se à laringe, que é um órgão da fonação, produção de sons. E o número 10, você tem o esôfago. Para que você não sofra um engasgo, você tem duas cartilagens na região da garganta, chamada epiglote, representada pela letra E, que é essa cunha aqui, ó, e a glote. Quando o alimento desce, você engole, essa epiglote que caminha, ele gira em função à glote que sobe, os dois fecham e faz o alimento passar para o esôfago na posição 10. Porque se esse alimento entrar aqui, você vai para o engasgo. Se você não conseguir sair desse engasgo, você morre. Né? Clássico, esse efeito aí. Essa imagem, apesar de ser feia, as pampas, porque foi cortado um rosto no meio, né? Numa corte que é sagital. Aí mostra a posição do cérebro, mostra a região da formação da cavidade orbitária, você mostra a região do seio, da formação onde você tem o septo nasal, né? O septo nasal está aqui no meio, divide a cavidade nasal em duas áreas, e você vê a posição dos cornetos, né? Que são umas aletas que você tem na cavidade nasal que faz o ar entrar em sistema de turbina, para que ele vá se autolimpando ao longo de todo o sistema até chegar no pulmão limpinho. E aqui você vê os chamados seios nasais, tá? Esses seios nasais aqui que tem comunicação aqui, às vezes pode passar o efeito para cá da inflamação, né, devido ao entupimento nasal, e isso aqui gera um quadro inflamatório muito ruim. Você tem tanto o seio nasal como o seio frontal. Ele pode tanto ter comunicação e passar para cá também, causar inflamação aqui na região superior, bem na base da testa. Então, quem tem sinusite sofre muito, viu? O efeito dele. Aqui você tem a posição da língua, você tem a região da cavidade bucal, você tem a região aqui do palato duro, né, representada aqui. E dentro dele aqui você tem uma foto também extraordinária, ó. Então vamos começar aqui, ó. Qual que seria a função dos cornetos, que são essas alas aqui? A função dos cornetos é fazer com que o ar ele entre na forma turbinada. Ele não entra num movimento retilíneo, ele entra formando curvas. E essa curva permite com que vá retirando dele a grande quantidade de partículas que está presente no ar. Tá? Num ar considerado puro, tem 600 partículas por milímetro cúbico. Então essas partículas são microscópicas, não dá para ver, mas é considerado puro. Aqui em Brumado vai para 3, 4 milhões, né, de partículas, porque ele é muito seco, venta também muito, então você tem muito particulado no ar. Por isso que pessoas que comem em Brumado sofrem muito com rinite. Em São Paulo, esse número pode chegar a 10 a 12 milhões por milímetro por causa da poluição, né, dos efeitos dele. Então, quanto mais gente tiver, mais movimento tiver, mais indústria tiver, mais poluído é o local. Tá? As funções dos seios nasais já foi relatado para vocês, é para diminuir o peso do crânio, né, da pessoa e fazer com que ele fique mais leve, sem perder, no caso, a sua resistência. Caracterize o septo nasal. O septo nasal está aqui, ele é formado, né, para um sistema, um eixo, né, que divide a cavidade nasal em duas câmaras e, consequentemente, aumenta o tempo, né, de permanência do ar, mesmo que seja um tempo bem curtinho, mas é suficiente para que ele comece a ser umidificado, para ser esquentado e também para ser, no caso, purificado. São as três grandes funções que tem dentro da cavidade nasal, em que o septo nasal aumenta essa área, né, essa área respiratória do efeito dentro do corpo humano. O que revela o raio-x desse paciente? Olha que interessante esse raio-x aqui. Ó. Quando você observa o paciente,
Ele tem aqui o efeito da área que é escura no corpo dele, representa o seio nasal, tá? O seio chamado seio maxilar, ou seios nasais. Aqui está perfeito, ó, mas o outro lado está inflamado. Ó. Ele está sofrendo aqui de uma sinusite crônica. Repara que os seios nasais também vão sendo representados aqui, onde tem uma cavidade, onde é escuro, bem, bem escuro, é porque o ar passou, o raio-x passou com facilidade, não teve bloqueio nenhum, por isso que dá essa região preta aqui. Isso até confunde o aluno, quando o aluno fala assim, o que é preto está ruim, o que está branco está brilhando, tá não. Se quando tiver branco, significa dizer que ele está compactado, ele está totalmente entupido. Né? Então ele está com uma séria inflamação nasal aqui, que com certeza isso aí é uma sinusite, e brava, né? Nesse paciente aí. Dentro desse destaque que a gente tem aqui para chamar a atenção, então vamos pegando as particularidades de cada órgão, então vamos lá, ó, tá? Do que cada um deles envolve. Qual e quais as funções qual ou quais as funções da faringe? A faringe, ela tem a principal função dela relacionada, porque ela é um órgão que funciona como passagem, é via de passagem de alimento, né, do bolo alimentar, e via de passagem do ar que você respira. Né? Passa pela cavidade nasal, vai para a faringe, depois ele é dirigido para a laringe e segue a trajetória pela traqueia e vai embora. Só que ele funciona de modo alternado, ele não funciona simultaneamente. Quando você respira, você não engole, quando você engole, você não respira. E junto com ele tem a participação para evitar essa situação do alimento não entrar na via respiratória, você tem a participação dessas duas cartilagens aqui, o epiglote e glote. Então, como funcionam as cartilagens indicadas no desenho ao lado? É epiglote, ela desce e vai de encontro à glote que sobe. Essas duas cartilagens formam uma proeminência na frente do pescoço da pessoa, que é chamada pomo de Adão ou gogó, vulgarmente conhecido como gogó, que é mais evidente no homem e menos evidente na mulher. Tá? Dessa ação aqui. Quando o homem é mais magro, aí você vê perfeitamente a região mais pontuda. Esse epiglote mais pontudo é porque ele faz com que as cordas vocais do homem sejam mais longas. Tá? E como elas são mais longas e mais espessas, a voz do homem normalmente é mais grave, enquanto que na mulher ele é mais esférico, então, consequentemente, as cordas vocais são mais finas e, consequentemente, a voz é mais aguda. Tá? Identifica as estruturas que estão indicadas por letras no desenho lá, está aqui. O F é faringe, EP é epiglote, G é glote. Nessa área aqui, nessa mesma direção da glote, tem duas pregas de cordas vocais, são duas pregas musculares, chamadas cordas vocais, da região da laringe, que permite a produção do som. Então vai o detalhe. Ó. Identifica as estruturas indicadas no desenho ao lado. Você tem aqui na presença da cavidade bucal, você tem língua, dentes, você tem uma mandíbula representada aqui, ó, o maxilar superior aqui em cima. Aí você tem aqui, número 1 é a epiglote, o número 2 é a região da formação da laringe, 3 é a posição das cordas vocais, que pertence à laringe, e 4 é a região da glote. Logo abaixo dele aqui, ó, essa região aqui, se bem que o 4 aqui está indicando a região do esôfago, né, que é esse canalzinho que vem aqui. Ó. A glote está indicada aqui. Ó. 1 é epiglote e 2 a glote, que seria aqui. Você queria colocar o número 5 aqui, ó, se fosse possível, dentro dos desenhos que você vai receber. Indica aqui com o número 5 que você está vendo aqui. Ó. Aqui é interessante a posição das cordas vocais, né? Quando você inspira, ela abre. Quando você fala, ela fecha e vibra. Porque ninguém fala para dentro. Você não consegue puxar o ar e falar. O ato de falar é sempre com o ar saindo. Tá? E você fala com o movimento de expiração do ar. Você nunca fala com o movimento de inspiração. Né? Se você tentar falar, parece que você está morrendo afogado. Viu? Se você quiser fazer como brincadeira e tentar falar alguma coisa, puxando o ar para dentro e tentar falar, tu vai ver o esforço desgraçado que é. Parece que você está morrendo afogado. Portanto, é essa vibração das cordas vocais, né, pela quantidade de ar que passa ali, faz com que você produza o som. Né? E é exatamente a presença essa musculatura especial bem fininha, parecendo um folhetim, né, que são chamadas cordas vocais. A função da laringe é essa, é uma função de passagem do ar, né, porque é uma via de transporte, como também a produção de sons. Né, é um órgão da fonação, é o nome que se dá para isso aí. Que estruturas protegem esse órgão? O que protege esse órgão são cartilagens, né, cartilagens situadas na região da laringe e fazem com que realmente ele tenha
essa proteção, né? Porque se você tiver um acidente que bate no pescoço e é a fim de laringe, você perde a voz. Viu? Quem controla o reflexo do engasgo e da tosse, quem faz esse efeito é controle do sistema nervoso autônomo. Isso é chamado de bulbo. Tem uma região do tronco encefálico que é chamada mesencéfalo, ponte e bulbo. Essa região do bulbo fica na base da nuca, né, que é uma área muito perigosa, por isso que pancada na nuca pode ser fatal, porque ele é responsável em controlar várias coisas. Ele controla o ato de você tossir, o ato de você engolir, né, o ato de você respirar, o ato de você ter batimento cardíaco. Então, o bulbo ele assume várias funções de controle de ritmo, né? No que você vai fazer. E até o controle de piscar o olho também é função bulbar, tá? Que é um órgão realmente espetacular que você tem no sistema nervoso autônomo, né? O sistema nervoso também faz parte do sistema nervoso autônomo, como também o sistema nervoso central. Ele é um componente do sistema nervoso central. Quais os prejuízos provocados neste órgão pelos profissionais da voz? O problema é que quando a pessoa fala muito, como é o meu caso, né? Professor, jornalista, radialista, né? Vendedores, né? Que mexem com a loja, todo dia está anunciando produto, aquela coisa toda. Pessoas que trabalham, que usam muita voz, né? Pessoas que trabalham na parte de, de discursos, cantores, principalmente cantores que utilizam demais a voz, ele pode fazer com que essa corda fique irritada. A irritação das cordas vocais gera na pessoa um quadro de rouquidão. Tem gente que acha lindo e na realidade é um perigo. Tem que falar, é lindo ter voz rouca. Tu tá ficando maluco. A voz rouca é indicação que o indivíduo está com as cordas vocais inflamadas, né? Então ele não fala com muita clareza, um som meio falho, tá? Dessa ação. E se ele insistir em ficar falando, essa inflamação vai para um calo, vai formar calo nas cordas vocais. Então você imagina uma região que tem um calo batendo na alta corda, surrando a alta corda o tempo todo. Então quando ele tenta falar, dói. E aí se ele, dentro de um prazo que é dado para ele falar, não fala absolutamente nada, ele vai ficar de castigo, né? Para tentar ver se reduzir. Mas se nesse tempo que ele passou não reduziu, ele vai ter que ir para uma cirurgia muito, mas muito delicada, que é a raspagem desse calo, o corte desse calo. Se o médico não for bom nessa cirurgia, a pessoa vai perder a voz, né? Porque se ele cortar além do que deve, né, aí a corda não casa direitinho com a outra, que tem que casar perfeito para vibrar. Se ele cortar além e deixar uma falha, o ar passa, então a pessoa fala como se estivesse falhando, tá? Dos efeitos lá, então você não escuta direito, que é um erro médico. Então tem que ser um troço bem pensado, né? A cirurgia seria o último caso para poder adotar no sentido pela sua periculosidade, né? Porque o médico tem que ser muito bom para realizar essa cirurgia. E hoje está difícil você ter médico de qualidade, viu? Essa ação que a gente está vivendo aí. Não desrespeitando os médicos que são de praxe, aquela coisa toda, mas grande parte dos médicos aí estão fazendo a medicina não um talento, mas a medicina virou uma espécie de um mercado mercenário, no sentido de quem é que vai ganhar dinheiro mais fácil, né? Então isso aí realmente é muito triste, de você trabalhar com uma profissão tão espetacular, tão nobre como a medicina, sendo até desmerecida na mão de pessoas que realmente não têm nenhum talento para medicina. São riquinhos, papai paga, faz um curso lá, aquela coisa toda, e acha que o título é muito melhor do que o talento, né? Na realidade, o cara, quando é bom, meu filho, é muito em todas as coisas, não se fica baseando em título, fala, eu sou doutor, eu falei, é grande porcaria, né? Doutor de Nojibuana, né, como a gente fala, não, não dá certo, não. Então vamos lá. Aqui você tem um detalhe bem interessante das vias respiratórias, a partir da laringe até chegar nos bronquíolos. E aqui você tem todo o epitélio respiratório cheio desses cabelinhos que são cílios. E esses cílios varrem o tempo todo, desde bronquíolos até a traqueia, né? Até a laringe, não, mas chega até a traqueia, ele varre, fica assim, vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo, e puxa esse muco para fora, que foi contaminado pelos particulados do ar que ele vai purificando, e aí você acaba depois engolindo isso, que vai no estômago, e o estômago mata tudo, porque o sistema é autolimpante. Essa é a beleza do sistema respiratório nesse sentido, ele é autolimpante. Portanto, identificar as estruturas indicadas no desenho, você tem é a região da laringe, 2 é a região da traqueia, 3 é a região dos brônquios, e você podia ter até um número 4 aqui, pequenininho, que seria esses canais minhozinhos, né? São as ramificações dos galhos do brônquio, que é chamado de bronquíolos. E isso aqui você tem, ó. Qual é a função da imagem microscópica ao lado? Isso aqui é um epitélio, né?
que tem muco, tem células que são caliciformes, são produtoras de muco, que ele é colento, e também cílios na superfície, que ele, quando ele cola, para essa sujeira não ficar lá permanentemente, ele varre esse muco para fora e você acaba engolindo ele. Então ele varre sempre no mesmo sentido, ele varre de bronquíolos para o brônquio, do brônquio para a traqueia em direção à laringe, você engole. Quando chega no estômago, se tiver qualquer tipo de bactéria, qualquer sujeito metido a besta ali, a acidez do estômago mata tudo. Qual é a função exercida pelo número 2? O número 2, repare que ele é cheio de anéis, são chamados anéis cartilaginosos. Esses anéis, eles evitam que haja o colabamento das paredes das vias respiratórias quando você inspira ou expira, principalmente quando você inspira. Eu não sei se você já passou por isso, você vê um determinado tipo de canudinho, ou às vezes a pessoa te dá um suco espesso, vamos lá, considerar, você foi pegar um açaí, que ele é espesso, e o cara te dá um canudo vagabundo, quando você chupa aquele negócio, ele cola, você fica tentando chupar aquele troço e não consegue. Né? Aí você fala, me dá uma colher aí que eu comi esse troço aqui na base da colherada, porque o canudo ele tem que ser resistente. Então, quando você tira o ar dentro do canudo, a pressão atmosférica esmaga ele. Né? Então, você tem que ter um canudo de reforço. Então, quem faz esse reforço de parede, né, para ela não desabar, é exatamente os chamados anéis cartilaginosos, indicados pelo número 2. E esses anéis cartilaginosos se repetem tanto na traqueia, brônquios e bronquíolos. Tá? Para que servem os anéis presentes em 2? Exatamente isso, para evitar o calabamento. A função do órgão 2, né, e o órgão 3 e o do órgão 4, que seria aqui a parte dos bronquíolos, são vias respiratórias. Eles são vias de transporte do ar, tanto na inspiração como na expiração. Qual é a particularidade desse órgão 2 em relação a 1, entre aves e mamíferos? A particularidade é a posição da laringe. A laringe, que é um órgão da fonação nos mamíferos, ele é superior, né? Ele é próximo à faringe. E a laringe, né, que é chamada siringe nas aves, né, passa a chamar siringe, o órgão da fonação fica na base da traqueia, entre os brônquios. Tá? E também com a responsabilidade de produzir o som. Só que nos mamíferos é chamado laringe, nas aves é chamado siringe. É interessante que vocês saibam diferenciar isso aí. Então, beleza, nós vamos dar uma pausazinha aqui agora, né? Depois a gente vai fazer a aplicação do bloco 2 para puxar mais detalhes em relação ao pulmão. Depois nós vamos ir à parte dos exemplos que são colocados, algumas particularidades deste órgão, comparar a anatomia comparada, né, dos tipos respiratórios entre os vertebrados. Né? Você vai ver que tipo de respiração o peixe tem, que tipo de respiração o inseto tem, cada um deles com as suas particularidades, né, que nós vamos destacar aí. E depois também, mais para o final, nós vamos ver também a parte da importância dos exercícios respiratórios, os agravos, né, alguns tipos de agravos que podem prejudicar o sistema respiratório. Portanto, por esse órgão belíssimo e extremamente vital, né, porque ele é um órgão vital, porque ninguém funciona sem pulmão. E é importante que você realmente entenda esses cuidados, né, que são importantes para manter a manutenção da vida do nosso organismo, principalmente você cuidando do órgão que ele é responsável, né, pela manutenção da produção de ATP, né, dentro do seu organismo, devido à captura do oxigênio, essas trocas que fazem em nível de pulmão, conhecida como hematose. Então, daqui a pouquinho eu volto para a gente dar continuidade a esse tipo de assunto, beleza? Estudem direitinho, façam os exercícios que são colocados para ele no caderno de vocês, organizem essa parte legal, tá? E, se possível, sempre você vai na formação do YouTube para poder pegar os informes com relação aos novos tipos de aulas, né, que são apresentadas nos cursinhos estão lá à disposição de vocês. Não deixe de estudar, não, que é extremamente importante. Esse assunto é ponto muito representativo, tanto no Enem, como também na parte ligada aos outros vestibulares. Então, daqui a pouquinho, a gente se volta a encontrar de novo. Beleza? Então, se cuidem, fiquem com Deus, e daqui a pouquinho eu volto com relação ao bloco da unidade, o bloco 2 desse mesmo assunto. Estudem e caprichem na organização do caderno de vocês. Até, meus queridos, que Deus abençoe cada um de vocês aí, tenha muito sucesso na vida. Um abraço.